Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Para você que me assiste, acompanha e gosta, você sabe que eu tenho aqui uma carteira previdenciária e sempre tento trazer informações para vocês sobre empresas que pagam dividendos para você conseguir montar sua própria carteira depois. E uma das coisas que o pessoal sempre me pede é: Bruno, por que você não traz algumas ações baratas que pagam bons dividendos? É isso que eu quero fazer hoje, mostrando para vocês ações de CEMIG, ações baratas que na minha visão pagam bons dividendos e que agora tem um extra. Podem, devem ou possivelmente, tá? Isso aqui não é uma certeza 100%, talvez serem privatizadas, tá? Isso é interessante, vale lembrar que sempre uma privatização acaba fazendo com que a empresa seja mais eficiente, destrave mais valor e, óbvio, né, começa a lucrar mais e depois distribua mais dividendo. Então fica até o final desse vídeo, eu quero mostrar para vocês alguns indicadores para a gente entender a empresa, depois mostrar uma notícia aqui e, óbvio, dar minha opinião ao longo do vídeo, certo? Não esqueça de comentar qualquer coisa, obrigado pelo vídeo, boa tarde, boa noite, isso ajuda muito a divulgar o canal. Se inscrever, deixar o seu like e tem vídeo todos os dias aqui no canal, certo? Bora. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é a gente dar um overview geral aqui juntos com os indicadores de CEMIG. A gente vai interpretar, vai entender um pouquinho. Hoje, CEMIG 4, né, que é a ação preferencial, tá caindo 2,30, basicamente, a 11,15. A mínima foi de 8,62, a máxima de 12,84 nas últimas 52 semanas. Um dividend yield super atraente, vale lembrar que a gente gosta de receber pelo menos 6%. Nos últimos 12 meses a gente recebeu 15%, ou seja, muito interessante, cerca aí de R$ 1,7 por ação. Tivemos uma valorização de 21% nos últimos 12 meses, mas no mês atual caindo aí cerca de 5%. Certo? Bom, vamos olhar para umas questões gerais aqui de resultados, tá? E de indicadores. Lembrando que isso daqui está mostrando os últimos 4 resultados, ou seja, os últimos 12 meses. A gente sempre tem que olhar também para frente. Em termos de valuation, que é o PL e o PVP, que são as duas métricas que a gente vai acabar usando aqui, a gente pode até, de certa forma, usar o EV/EBITDA também para a gente entender isso. PL está na casa dos 6, preço ou valor patrimônio na casa dos 1,16. O que isso costuma dizer para a gente, tá? Quando o PL é muito alto, e aqui não tem uma regra de bolso, tá? Não dá pra gente traçar uma linha e falar assim, a PL acima de número X é muito alto. Não, aqui você vai ter que mais entender a empresa, o setor que ela tá inserida. Mas de forma geral aqui, tá? Quanto maior o PL, menos atrativo estaria para você comprar a empresa, porque mais caro ela estaria. Como a gente interpreta o PL, tá? Se a empresa mantiver o nível de lucro que ela tem hoje e você comprar as ações dela, quanto tempo, com base na distribuição desse lucro por ação, você vai receber esse capital de volta? Ou seja, quanto menor o PL, mais rápido você receberia esse capital de volta. Ou seja, mais interessante seria. E vou além, tá? O que a gente gosta de ver nas projeções? Se o PL, por exemplo, hoje é 6 e na projeção para o ano que vem ou para o outro ano começa a cair, isso é mais interessante, mostra que a empresa está cada vez ficando mais barata. Por quê? Mas mais barata não pelo sentido de que ela é ruim, mais barata porque o lucro está crescendo. Ou seja, se a gente vê hoje uma projeção de PL de 6, no ano que vem uma projeção de PL de 4, depois uma projeção de PL de 2, pô, o lucro da empresa está crescendo. Então quer dizer que isso aqui está mais interessante, certo? Só para você entender um pouco de como que a gente faz essa interpretação. Um PL de 6 hoje, para falar em termos aqui de CEMIG, não é um PL alto, tá? E um preço sobre valor patrimonial um pouquinho acima de 1 também não é nada estrondoso, tá? Pelo contrário, até acho que a empresa hoje, dado que ela tem entregado de resultado, tem negociado a níveis até que bastante interessantes. Veja, se a gente olha um ROI, que no final do dia a rentabilidade é em cima do capital do acionista, na casa dos 19%, é um ROI muito interessante. A gente sempre gosta de comparar o ROI com o seu custo de oportunidade, que às vezes é uma Selic, tá? Que está na casa dos 14%. Então, assim, um ROI maior do que uma Selic já vale a pena. Um ROI às vezes menor, ou um ROI que fica caindo ao longo do tempo, aí já pode chamar a sua atenção. Porque, de novo, às vezes não vale a pena você arriscar tanto com o seu dinheiro para receber uma rentabilidade muito inferior a um ativo ou alguma outra aplicação de menor risco que te paga mais, certo? Então por isso que a gente fala que o ROI também é uma medida para você ver o custo de oportunidade do seu investimento. Quando a gente olha para crescimento de lucro nos últimos 5 anos, pô, uma taxa anual composta aí de crescimento de 65%. É uma empresa que tem se tornado cada vez mais eficiente a ponto de conseguir lucrar mais. E mais do que isso, tá? Suas receitas também têm crescido. Então não só ela é mais eficiente, como também ela tem melhorado o seu top line, que no final do dia é a receita, tá? E obviamente tem melhorado o bottom line, que é o lucro, por conta da eficiência. Então a gente sempre gosta disso. Vai lembrar, a gente gosta de empresas que cresçam, a gente gosta de empresas que pagam dividendos, e a gente gosta de empresas que, mais do que isso, que elas consigam manter a consistência no pagamento do dividendo. E veja aqui, tá? Se a gente for olhar ao longo do tempo, CEMIG sempre pagou dividendos. Pô, Bruno, mas caiu muito de lá para cá.
Sim, caiu, mas agora que eu trago para vocês uma outra notícia que eu acho interessante. CEMIG deve entrar no radar de privatizações, diz Genial, que é onde eu trabalho, e eu inclusive conheço o analista que escreveu esse relatório. Eu trouxe aqui para vocês a notícia que está mais resumida, mas aqui no primeiro link do comentário fixado vocês podem ler o relatório na íntegra. Qual que é a grande ideia, tá? A gente começou a ver várias ondas de privatização, começando com o Copel. Então o Copel saiu ali as notícias de que vai privatizar, foi aprovado já em assembleia de forma muito rápida. A gente pode acabar vendo esse movimento indo para a Sanepar também, e a gente pode acabar vendo também esse movimento indo para outras empresas nessa linha e nesse radar das privatizações. Vai lembrar, a privatização é muito interessante para as empresas, tá? Porque isso traz eficiência, faz com que a empresa lucre mais. Então, quando a gente vê aqui que CEMIG deve entrar no radar das privatizações, dado o que tem acontecido também com as outras empresas nos outros estados, cara, o que a gente pode esperar? Que uma empresa que já está crescendo lucro, uma empresa que já tem uma boa rentabilidade, que paga consistentemente dividendo, se ela melhorar tudo isso, o que vai acontecer? Esse dividendo deve aumentar ao longo do tempo. E outra coisa, vai lembrar, tá? Se você compara, óbvio, com 2012 aqui, que foi um dividendo muito maior, esse dividendo que foi distribuído em 2022 não é um dividendo ruim, gente. Olha aqui, é 15% de dividend yield, contra 8% de dividend yield em 2021, contra 4% aí em 2020, que a gente teve um ano atípico. Mas olha como isso foi melhorando ao longo do tempo. E aqui que está a grande ideia, comprar uma empresa que cresça, que é lucrativa, que melhore suas receitas, seus lucros ao longo do tempo, tá? E aí, de novo, o que o analista aqui, o Vitor Souza, né, que é essa pessoa que eu conheço, que trabalha aqui junto comigo, ele avalia que a CEMIG é uma empresa com características muito similares à Copel e passa por desafios parecidos. A CEMIG é uma grande estatal de energia pertencente ao governo de Minas Gerais. E vale lembrar que o Romeu Zema em Minas Gerais foi reeleito no primeiro turno, não pode ter mais uma reeleição, né? Ele vai ter que sair do governo se ele quiser acabar com o mandato dele até o final, óbvio. E aí, óbvio também que a gente tem sempre essa expectativa de que o Romeu Zema é um cara mais liberal, mais voltado a privatizações, e isso deve ajudar, até porque agora ele tem um segundo mandato com bastante aprovação e uma composição na Câmara, ali, na verdade na Assembleia Legislativa do Estado, muito mais voltado à direita, né? Muito mais amiga, vamos assim colocar, dele, certo? Bom, você tem CEMIG? Se você tem, se você não tem, cara, o que você acha dessa notícia? Você acha que faz sentido? De novo, tá? Eu sempre gosto de tentar encontrar empresas que estão a preços atrativos e que podem continuar crescendo, tá? Isso aqui pode ser um dos casos da CEMIG. Se você quiser, enfim, comentar a sua opinião ou tirar sua dúvida, vá aqui nos comentários, coloca e a gente vai se vendo nos próximos vídeos, beleza? Tamo junto, um forte abraço, até mais, fui!